Livro dos Salmos, Salmo 103. Sem sombra de dúvidas, um dos mais belos salmos de toda a Escritura Sagrada. Para quem não sabe, o livro dos Salmos não foram feitos para serem lidos. A princípio, eles foram feitos para serem cantados, louvados. Eles são canções, expressões da alma ao Criador. Salmo 103, quem encontrou, diga aleluia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Vocês podem repetir comigo somente o verso primeiro para nossa meditação esta noite? Vamos lá, 1, 2, 3, já. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quero ouvir só as mulheres agora. Vamos lá, 1, 2, 3, já. E caprichem, mulheres, que depois vem o trovão. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Meu Deus, você aperta o cinto, lá vem o trovão. Os homens, 1, 2, 3, já. Precisa nem dizer quem ganhou. Agora todos juntos. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Olhe para o seu irmão e diga bom apetite. Sit down, please. Thank you very much. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, este salmo é uma conversa de Davi com sua própria alma. Este salmo é uma conversa de Davi consigo mesmo. É Davi fazendo uma conversa interior dele para com sua própria alma. Isso é chamado em teologia de solilóquio. É quando o homem conversa com si mesmo. É quando ele tem uma análise interior, onde ele se pauta em uma reunião consigo mesmo. Coisa que tem se tornado extremamente rara acontecer nos dias de hoje. Porque vivemos em tempos tão corridos, de horas marcadas, agendas lotadas, ninguém mais tem tempo para nada, parece que o dia encurtou, parece que as coisas estão passando mais rápido, mas na verdade os dias continuam iguais. Nós é que estamos entupidos de tantas distrações e afazeres, que um dia acaba se tornando culto para a gente fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer. Mas o problema é que, se não bastasse isso, nós escolhemos como prioridades aquelas coisas durante o dia que não são as coisas principais para nós de fato colocarmos nelas as nossas atenções. Nós elegemos como prioridade coisas muitas vezes que não causam edificação à alma. Estamos preenchendo as nossas vidas de tantas futilidades, coisas pífias, transitórias e passageiras, que não estamos mais tendo tempo para conversar com nós mesmos, para conversar com a nossa própria alma, para perguntarmos para nós mesmos como vai o nosso interior. E é exatamente por isso, por falta dessa análise interior de nós para com nós mesmos, que o ser humano está cada vez mais perdido, cada vez mais insensível, cada vez mais vazio, cada vez mais cheio de psicoses, de medos, de neuroses. Já se mostra hoje que a depressão é o mal do século, cresce desenfreadamente. Essa semana ouvi de um grande pastor de São Paulo, um grande pastor, escritor de livros,
chamado para entrevistas, ele dizer que se trata de depressão. E quando para de tomar o medicamento, volta a depressão. E eu fico, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? É que, irmãos, aquela frase do Charles Chaplin tem que ser repetida. Homens, não sois máquinas, homens é que sois. Estamos precisando parar, irmãos, para termos essa auditoria, esse check-up interior de nós com nós mesmos. Perceba que Davi está como colocando um programa sobre si mesmo, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está ordenando a si mesmo bendizer a Deus. E ele traz uma lista de razões pelas quais a alma deve louvar a Deus, bendizer a Deus, engrandecer a Deus. E o Salmo é uma descrição infindável, extraordinária, de motivos e de razões pelas quais ele tem motivos mais para agradecer do que para murmurar, mais motivos para se alegrar do que para se entristecer. Então Davi diz para si mesmo: bendize, adora. Por quê? Porque é Ele quem nos perdoa as iniquidades, é Ele quem sara as nossas enfermidades, é Ele quem redime a nossa vida da perdição, é Ele que enche as nossas bocas de bem, de sorte que a nossa mocidade se renova como a águia, é Ele que faz justiça aos oprimidos, é Ele que é misericordioso e não repreenderá perpetuamente, é Ele que não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os homens, para o que o temem. Como dista o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece de nós, porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então ele, conversando com a alma, ele diz: alma, não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E eu acabei de citar para vocês os benefícios de Deus para nós. É cura, é perdão, é misericórdia, é compaixão, é benignidade, é direção, é graça de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso hora nenhuma. Mas não é simplesmente dizer isso, é preciso ser feito dentro de nós um exercício diário, para que nós não venhamos deixar que os entulhos da vida venham entulhar estes poços de percepção que Deus cavou dentro de nós. E para que esse exercício de percepção mantenha acesa o conhecimento do que Deus fez por mim e por você, é necessário um exercício não apenas mental, não apenas emocional, não apenas corporal, mas é necessário um exercício não apenas da mente, da alma, do corpo, do coração, das veias, do sangue, mas de todo o meu ser. Porque o salmista diz: tudo que há em mim, tudo que há em mim. Vocês já viram um judeu orando, ou lendo a Bíblia, ou louvando? Como é que é? Quando um judeu está orando, ou está lendo a Bíblia, ou está meditando, está lá no Muro das Lamentações, olhe para cá, irmão, preste atenção. Nós estamos dentro da igreja sem nenhuma reverência hoje em dia, irmãos. Se anda na hora que quer, se faz o que quer na hora do culto. Vi esses dias um pastor que veio da Coreia dizer exatamente isso, que está assombrado, que está escandalizado com a igreja brasileira, com a falta de reverência. Um judeu, irmãos, quando ele está adorando a Deus, ele fica assim, ó. Vocês já viram isso? Vocês sabem por quê?
Por causa desse salmo. Quando Davi disse tudo que há em mim, a partir desse tudo que há em mim, é por isso que os judeus, quando estão louvando, eles ficam assim. Porque eles dizem que tudo que tem neles, todo o corpo, as veias, o coração, o cérebro, os ossos, o duodeno, o fígado, eu não sei o nome dos órgãos aí todos, mas tudo que há em mim tem que estar louvando ao Senhor. Diferente de algumas igrejas que consideram pecado bater palmas, não. Se a palma faz parte do corpo, bata a palma, bata com o pé, pisque com os olhos, grite com a boca, ajeite os ouvidos para ouvir, abra o coração para receber, mas adore a Deus, porque essa é a razão pela qual você existe. Tudo que há em mim, sabe o que significa isso? Que Deus não quer metade de você. Que Deus não quer uma parte da sua vida, Ele quer você integralmente, Ele quer você totalmente, Ele não quer em você nada que fique de fora, Ele quer que tudo que há em você, da planta do pé ao último fio de cabelo, seja dEle, consagrado para Ele e entregue a Ele. Não pode haver na minha vida nenhuma área que fique de fora do cuidado e da percepção e do domínio e do controle de Deus. Mas o que é que significa esse tudo que há em mim? O que é esse tudo que há em mim? Abra sua Bíblia em 1 de Tessalonicenses. Vamos ver o que é esse tudo que há em mim. 1 de Tessalonicenses, capítulo número 5. Capítulo 5, versículo 23. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o que é esse tudo? E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O que é que eu sou? Eu sou espírito, alma e corpo. Isso quer dizer que o ser humano é tricotômico. O que é tricotômico? É que eu sou corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. O que é o espírito? O espírito é o elemento que mantém o contato mais profundo com o Criador, a razão, a consciência. O que é a alma? A alma é a caixa de gravação daquilo que se faz por meio do corpo, é a sede das emoções, é a sede dos sentimentos, é a alma. E o que é o corpo? O corpo é a barraca, é a bainha da alma. Tudo que passa pelo espírito vai para a alma. Tudo que a alma observa na relação do corpo e do espírito, ela absorve para si. Por que é tão conflituosa a nossa relação com nós mesmos? Por causa da alma. A alma se abala fácil, a alma é inconstante, a alma se apega facilmente aos prazeres do corpo. E o espírito é aquele elemento em nós que teve contato com Deus, que experimentou a graça de Deus, que teve uma experiência profunda com Deus, que sabe de Deus, que tem conhecimento de Deus, que conhece a palavra de Deus, porque ele veio de Deus, e o que veio de Deus também voltará para Deus. E o que é a alma? A alma nasce da alquimia do encontro do sopro de Deus com o corpo. Quando Deus sopra o nosso espírito dentro do corpo, esse encontro, essa química, essa alquimia, do Espírito eterno de Deus com o corpo, gera entre os dois, entre o corpo e o espírito, esse elemento chamado de alma. Porque diz que quando Deus sopra no boneco de barro, que o Espírito de Deus entra e o homem passa a ser alma vivente.
Mas quem vai para o céu, a alma ou o espírito? Tem gente que diz que a alma vai para o céu e o espírito vai para onde? Tem gente que diz, não, quem vai é o espírito e a alma vai para onde? Afinal de contas, eu vou ficar lá no céu, quem serei eu? Eu serei uma alma ou um espírito? João disse, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Salomão disse, e o pó e o corpo volte ao pó, como no princípio, e o espírito volte a Deus. Mas quem vai para o céu? A alma ou o espírito? Quem acha que é a alma, levante a mão. Tem medo de errar não, isso daqui é para aprender. Quem acha que é o espírito, levante a mão. A maioria não acha coisa nenhuma, não tem problema. Você só se interessa pelo que você quer. Eu sou daqueles que acredito que alma e espírito serão uma mesma coisa. Estarão juntos. Serão tudo reunido. É por isso que não vai ser o espírito salvo e a alma perdida, a alma salva e o espírito ficar perdido. Não, a Bíblia diz que o corpo voltará ao pó e o espírito volta para Deus. Mas ao ressoar da última trombeta, o espírito vai procurar o corpo e vai subir com o corpo glorificado para se encontrar com Jesus nos ares. Então, se é assim, eu preciso então bendizer a meu Deus com tudo que há em mim, com meu espírito, com minha alma e com meu corpo. Mas pastor, eu preciso aprender a bendizer a Deus com meu espírito. E como é que eu bendigo a Deus com meu espírito? Eu quero alimentar em primeiro lugar o meu espírito, meu irmão, porque o seu corpo come com a boca, sua alma come com os olhos, mas o seu espírito come com os ouvidos. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Salomão disse que o espírito prova as palavras através do ouvido. O ouvido prova as palavras como a língua ao paladar. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu alimento diariamente a minha mente, é o que vai alimentar o meu espírito. É por isso que se diz que uma mente vazia é oficina do diabo. Para mim glorificar a Deus com meu espírito, eu preciso diariamente preencher o meu dia com as coisas concernentes à espiritualidade e à comunhão com Deus, e isso tem se tornado um desafio a cada dia para nós. Como é que eu faço isso? Pensando nas coisas que são de cima, buscando as coisas que são de cima, meditando nas coisas que são de cima, investindo na palavra de Deus dentro de mim, dizendo não às tentações que estão vindo cada vez maiores para os seres humanos que vivem nesses dias. Escute o que eu vou lhes dizer. Eu tenho tido uma percepção esses dias, e a igreja está quase que adormecida no mundo, que parece que abriu-se um abismo, e parece que se soltou mais demônio na terra. Eu nunca senti como eu tenho sentido nos dias de hoje, que parece que está havendo mais demônios da terra. Parece que eles estão mais perto da terra do que antes. Nunca se viu tanta guerra espiritual, tanta frieza, tanta indiferença, tanta apostasia, tanto escândalo, tanto esfriamento do amor, tanta rejeição à palavra de Deus, tanta heresia como agora. É porque os demônios estão doidos, porque eles sabem que pouco tempo resta para eles. E é por isso, meu irmão, que você tem que se alimentar cada vez mais da palavra do Senhor. Aleluia, levante a sua mão e glorifique a Deus. Como é que eu alimento o meu espírito? Bendizer o Senhor com tudo que é em mim, começando pelo espírito. Eu não posso chegar aqui e cultuar, eu tenho que cultuar o dia todo.
E como é que eu cultuo a Deus, irmãos? Subjugando a minha alma. Você pode dizer comigo, eu preciso colocar a minha alma no lugar dela. Olha para o seu irmão e diga, coloque sua alma no lugar dela. Veja o que é que Davi está fazendo. Olha, ele está, vamos dizer que aqui é o espírito de Davi. Você é um espírito. Você sabia disso? Eu estou olhando para um espírito. Nós somos espíritos. Isso não é doutrina espírita não, irmão. Isso é Bíblia. Você é um espírito dentro de um corpo, ou não? Eu estou mentindo? Estou errado, irmão? Você é um espírito dentro do corpo. Seu espírito está aí, é você. Tem suas características, seus pensamentos, é um espírito. Isso aqui, quando a Bíblia diz que a carne é fraca, isso é relativo, porque isso aqui é escrava da parte material. Quem manda nisso aqui é algum comando invisível. Vocês estão vendo alguma coisa comandando isso aqui? Está por dentro comandando, ó. Há a parte imortal dentro de mim, que é o espírito. Quando Salomão disse que Deus colocou a eternidade dentro do homem, está lá em Eclesiastes, foi porque ele soprou o sopro dele dentro de mim. E o sopro dele dentro de mim é o que forma aquilo que a Bíblia chama de imagem, semelhança. Porque biologicamente falando, descobriram agora na Universidade de Harvard que nós temos um negócio aí no corpo físico parecido, semelhante a de um rato. Inclusive que quando querem fazer uma vacina para nós, testam nos ratos. E se tratando de materialidade, a Bíblia diz que a carne do animal é a mesma carne do ser humano, é a carne do animal. A morte do mesmo jeito, o sangue de um é o sangue do outro, a mesma coisa. Em termos de materialidade. Diz que a alma está no sangue, mas a alma ali é no sentido físico do corpo. A alma do corpo está no sangue. Mas a alma tem várias designações, é sentimento. Jesus disse, minha alma está cheia de tristeza. Fica aí aqui e velai comigo. Existe alma como parte imortal do homem. Jesus disse, não temeis quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Se não pode matar a alma, então era porque ela é imortal. Tema aquele que pode fazer perecer o corpo e lançar a alma no inferno. A Bíblia fala de alma como indivíduo também. Se converteram naquele dia quase 3.000 almas. Então você é uma alma também, mas você é um espírito que está dentro do corpo. E você precisa subjugar sua alma, porque sua alma ela está entre seu espírito e o seu corpo. Está sendo confuso, irmãos? Você precisa então pegar sua alma e dizer para ela diariamente: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você às vezes sente uma tristeza que sua mente não consegue entender por que você está triste. Porque quem está triste é sua alma. Você não tem muitas vezes motivo para estar triste, mas você sente uma tristeza. É a alma. E se você deixar a alma governar, ela subjugará seu espírito e fará com que a sua fé e a sua percepção de Deus se torne opaca e quase que apagada. E aí, quem vai perceber em você, crescer em você? As emoções, o medo, as angústias, as depressões. E aí você precisa começar pela fé que o Espírito conhece. Colocar a sua alma no lugar. Alma, bendize ao Senhor. Porque estás abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Aí ele joga uma porrada na alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aplauda o Senhor. Olhe para o seu irmão e diga para ele: põe a sua alma no lugar. Que o Espírito governe e não a alma. Nós não devemos ser seres da alma, nós devemos ser seres do Espírito. E devemos colocar a alma no lugar dela.
E essa guerra é uma guerra tão difícil que nós por nós mesmos iríamos perder. Aí Deus fez uma coisa totalmente revolucionária e agora é incapaz de você dar qualquer desculpa para justificar sua alma querendo mandar em você. Sabe o que é que Deus fez? Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei Ele, o outro, o Consolador, o Paráclito, o substituto, e Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e Ele estará com vocês e vos ensinará tudo o que vocês precisarem e convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo. E agora acontece algo revolucionário com o crente, porque o homem natural, ele é espírito, alma e corpo, mas o crente salvo em Jesus, ele é espírito, alma, corpo e Espírito Santo dentro dele. Levante a mão e Deus merece dar glória a Deus para torar o diabo no meio. Olhe para o seu irmão e diga: o Espírito de Deus está aí dentro de você. E o diabo quer apagar ele, mas não vai apagar não, porque você nasceu para dar glória a Deus. Pastor, como é que eu fortaleço o Espírito? Vou lhe dizer agora: dê glória a Deus. Ore, jejue, clame, mate essa carne velha e busque a Deus, que você vai ver o Espírito cresce, o olho fica brilhoso, o rosto formoseia, as coisas mundanas começam a perder o poder sobre você. Por quê? Porque o Espírito está aceso, porque o Espírito está vivo, colocando a alma em estado de estar subjugada. A Bíblia diz que Abraão estava velhinho, 120 anos. E a Bíblia diz que ele com cajado assim. A Bíblia diz que ele andava. Não tem nem o pedestal tão longe. Deixa eu pegar isso aqui. Olha o jeito de Abraão. Glória a Deus. 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 E a Bíblia diz: e Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Oh, irmão, abre a tua boca e dá glória a Deus, porque oh, glória a Deus. Se alegra, irmão, se alegra, pastor. E o que é que eu faço para o meu espírito ficar melhor? O que é que eu vou lhe dizer? Outro segredo para você ficar bem no espírito: fala em línguas. É a Bíblia quem diz que um dos meios que Deus deu ao ser humano para edificar o espírito é quando ele fala em línguas estranhas. Doutrina esquecida dentro das igrejas. Está entrando, irmãos, agora no meio da igreja uma geração almofadinha. Eu estive pregando esses dias numa igreja Canaã, lá no Montese. Irmãos, quando o culto começou, tinha um homem bem altão. Irmãos, ele passou o culto todinho tocando os hinos e vibrando, irmãos, e eu assisti o culto todinho olhando para aquele homem, me alegrando olhando para aquele homem, e me alegrando olhando para aquele homem, e preguei olhando para aquele homem, e elogiei aquele homem. E disse: olha, em muitas igrejas, pessoas como você não é aceita, é rejeitada, discriminada. Gente fica com raiva e sai até da igreja. O povo só faltou morrer de gritar. Depois o pastor me procurou e disse: pastor Norato, o senhor não sabia do que aconteceu. Várias famílias saíram daqui escandalizadas porque esse homem adora a Deus fazendo assim, se alegra. E você sabe quem é esse homem? Não precisa nem me dizer. Porque alguém que é tão alegre na presença de Deus ser desse jeito aí, é porque isso aí foi muito errado. Porque Jesus disse: quem muito ama é porque muito foi perdoado. Pois ele disse, pastor, aí era um dos líderes do tráfico de droga, aí matou gente, aí deu piso em policial, aí era briguento, era confuseiro. Agora eu entendi. E ele disse: teve famílias que saíram da
daqui escandalizadas com o jeito dele. Está querendo transformar muitas pessoas, a igreja, numa comunidade light de clube social, perpetuando tradições e comodidades sociais. Mas igreja não existe para isso. A igreja é monte ardendo em fogo. A igreja é coluna e firmeza da verdade. É a comunidade dos santos, do povo que adora a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Paulo disse, dou graças a Deus que oro em línguas muito mais que vós. Está escrito. E ele disse, mas não proibais o falar em línguas. Ele apenas disse que devia se ter uma organização. Que tinha culto em Corinto, que tinha 20 falando em línguas estranhas, um intérprete atrás de interpretar uma língua de alguém. E não é tradução não, viu? Tem gente que pensa que é tradução de línguas estranhas. O irmão está falando em línguas estranhas, aí o cara, assim não sei o que, não sei o que, não é tradução, é interpretação. Pode ser que a pessoa que está falando em línguas estranhas diga 3 palavras em línguas estranhas, e quem ouviu transmite uma mensagem com muito mais do que 3 palavras, porque não é tradução, é interpretação. Quem aprendeu, diga amém. Aí Paulo disse assim: quem ora em línguas fala de mistério. Sua mente fica infrutífera, você não entende, mas o seu espírito ora bem. Aleluia. Você quer orar bem? Comece a orar só em línguas estranhas. Aleluia. Não tenha receio de orar em línguas estranhas. Deixa os batistas, os presbiterianos dizer que é emocionalismo. Deixa quem quiser dizer que é invencionice. Mas nós cremos nos dons de Deus. Pode falar, porque só Deus entende. Temos uma geração que não sabe nem o que é isso que eu estou falando. Estão aí pensando que eu estou falando grego. Estão aí de desmaiar. Mas eu sou de um tempo que um culto tinha que ter línguas estranhas. Nossos cultos, irmãos, estão extremamente ao mal, cheios de alma. Olhe para nossas músicas como são tudo alma. Eu não estou dizendo que é errado não, irmãos, mas é só alma. Pode olhar que é uma coisa melodiosa. Melodia. A gente se arrepia, não é por causa da letra, é a melodia. Já causa uma coisa, isso é alma. Essa coisa emocional das canções, diante do trono. Meu Deus, é alma. Eu não estou dizendo que é errado não. Eu estou dizendo que isso não sustenta crente não. Tem igreja que na hora do louvor o povo só falta bater com a cabeça nas telhas. Na hora da palavra fica tudo dormindo, abrindo a boca, a baba descendo de anjo. Que é isso? Emoção, a alma. Cuidado, irmão, com a alma. Porque ela faz parte daquilo que a Bíblia chama de coração e ela é enganosa. É por isso que nossa alma não deve ser o termômetro. Nossa alma não deve ser a bússola, porque ela é enganosa. Nossa bússola tem que ser a palavra. Então, quer orar bem? Ore em línguas quando você estiver orando em casa. Agora, pelo amor de Deus, você quer edificar seu espírito? Para de ouvir piadas falando mal de línguas estranhas. Ficam mandando no WhatsApp as brincadeiras com línguas estranhas. Gente imitando língua estranha. Bota os meninos para imitar a língua dos irmãos. Eu vim de um tempo que se tinha reverência. Irmãos, línguas estranhas é uma coisa tão séria, que quando alguém falava, a gente baixava a cabeça. Reverência ao dom. Hoje em dia virou chacota, brincadeira. E o Espírito Santo fica triste com isso, irmãos.
Porque aquelas línguas, existem 3 dimensões. Existem línguas estranhas, existem língua dos anjos, e existem variações de línguas. Tem pessoas que são batizadas em línguas estranhas, e ela fala em línguas estranhas, e a língua dela é sempre a mesma. E o que é que línguas estranhas? Ninguém sabe. Se você disser, how are you? O diabo sabe que você está dizendo quem é você. O diabo, se você dizer, parlez monsieur, o diabo sabe que você está falando francês. Se você disser, arigatou sayonara, o diabo está falando japonês. Agora, quando você fala em línguas estranhas, o inferno fica sem saber o que está acontecendo, fica todo em pânico, o demônio começa tudo a desmaiar. Línguas estranhas. É estranha porque não é da terra. É estranha porque vem de cima. E o homem carnal e natural não entende as coisas do Espírito. Oh, glória! Vai voltar. Os dons vai voltar. Os dons vai voltar. Ora, fasuigene rabiaçu. Então o Espírito ora bem. E aí eu cresço. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está de noite em casa, de madrugada, você levanta para orar, não sei se já aconteceu com você, e cai sobre você assim um quebrantamento, uma coisa que você se enche de Deus e não consegue orar, não sabe nem o que dizer, mas você fica ali com Deus. A esposa bate e diz, filho, você está bem? Mistério. Olha o seu irmão e diga, mistério. Não foi fraco demais, diga para ele, diga mistério. Aí tem uns bestas que diz, esses povos reformados que diz que é de Calvino, na Bíblia não existe mais mistério. Vai catar lenha. Porque a Bíblia diz que Cristo é um mistério. Está escrito, Cristo é um mistério de Deus. Está escrito, eis que vos digo um mistério. Cristo e a igreja é um mistério de Deus. A Bíblia tem mistérios, por exemplo, grande é o mistério da piedade, por exemplo, o mistério da encarnação do verbo, são mistérios. A igreja tem mistérios, porque ela não é um corpo qualquer não, ela não é uma organização, ela é um organismo, ela não é feita de cadeira não, ela é feita de gente, e nós somos corpo e membro do Senhor. Mas eu tenho que sair do Espírito, senão não termina hoje. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. O que é que há em mim? Espírito, alma. Eita, como é que eu bendigo a Deus com minha alma? Não se precipitando, não deixando as emoções governarem, e sim a razão. Não dando a mim mesmo coisas perniciosas, pecaminosas. A alma, ela cresce ou diminui em pecado. Você sabia disso? Que a alma, ela cresce ou diminui. Existem momentos na sua vida, você já percebeu que você está tão santo que você já está com medo de ser arrebatado. Existem momentos na sua vida que você está tão consagrado, que você pensa, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Está bom demais. Quem disse isso foi o Philip Yancey. Ele disse, nos consagramos e passamos momentos tão gloriosos com Deus, que achamos que já estamos nos céus. E uma tarde tranquila, enquanto se caminha, Satanás parece que abre o bueiro, e você cai sem perceber. E o fim de tarde você está caído, no chão, com os olhos arregalados, olhando para cima. E quem é que não experimenta esses altos e baixos? Por que isso acontece? Por causa da alma.
Aí você percebe que dentro de você tem coisas que assustam você mesmo. E que você não quer que ninguém as conheça, mas elas existem por causa da alma. E o que é que eu tenho que fazer? Você tem que mortificar a questão do corpo. Como é que aquilo que é errado cresce na alma? Através de maus sentimentos. Eu glorifico a Deus com minha alma na maneira como eu reajo à vida. Como é que eu reajo a uma crítica? Como é que eu reajo a uma adversidade? Como é que eu reajo a uma perseguição? Como é que eu reajo a uma ofensa? A maneira como nós reagimos àquilo que os outros nos fazem vai dizer se minha alma está bendizendo ou não ao Senhor. Eu bendigo ao Senhor com minha alma quando não guardo ódio. Eu bendigo ao Senhor com minha alma quando não guardo ressentimentos. Eu bendigo ao Senhor com minha alma quando não guardo mágoas. Eu bendigo ao Senhor com minha alma quando eu desfaço as más conversações dentro de mim. Eu bendigo ao Senhor com minha alma quando eu abro o meu coração para as coisas boas e fecho para as coisas ruins. A ira é mal para a alma. Cólera é mal para a alma. Inveja é mal para a alma. Então eu preciso remover da minha alma o lixo. Olhe para o seu irmão e diga: remova o lixo da sua alma. Agora olhe para cá que eu vou lhe dizer um mistério profundo. Sabe por que você deve remover o lixo da sua alma? Eita! Pega essa só para quem crê. Porque aquele que aceitou Jesus tem o seu espírito blindado. Toda e qualquer mazela pecaminosa não pega mais no espírito do crente, pega na alma. Pega aqui que eu duvido. Onde é que está, pastor? Eu vou pegar na sua munheca. Pega que eu duvido. Paulo era tão confiante nisso que Paulo ficou com raiva de um rapaz uma vez. Ele disse: pode entregar o menino para Satanás. Entregue o rapaz para Satanás, para que o corpo seja destruído, mas o espírito seja salvo. Para Paulo, o espírito do homem salvo, ele é intocável. É por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Se ele tirou, por que tem pecado ainda? Porque ele tirou do espírito. Você é limpo, justificado, perdoado, lavado, redimido, purificado. Mas o problema é o corpo e a alma. Por isso que a Bíblia diz que o espírito está pronto. Aleluia! O espírito está pronto, mas a carne é... Estamos livres do poder do pecado. Estamos livres da lei do pecado, mas não estamos livres do corpo. Paulo diz: quando eu quero fazer o bem eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero eu não consigo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Diz: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: mas então se é assim, o meu espírito é incontaminável porque já foi salvo, está pronto para com Deus estar. Quer dizer que eu posso viver em pecado? Paulo diz: de modo nenhum. Viveremos do pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo algum. Devemos entender que se brincarmos com a alma, dando a ela o que o corpo pede, o nosso espírito ficará preso a ela. E sofreremos dano.
E vai ter gente que vai ser salva com muito dano. Porque a Bíblia diz que haverá pessoas que serão salvas, mas serão salvas por meio do fogo. Olhe para o seu irmão e diga: para de brincar com as coisas de Deus. Pastor, o que é ser salvo por meio do fogo? Por exemplo, Deus alerta eu e a você a vida toda sobre um pecado que não queremos abrir mão dele. Então o que é que ele faz? Ele permite uma morte às vezes dolorosa, terrível. E a gente é salvo por meio do fogo. Quem quer saber o que é isso? Diga amém. Eu não quero não. Peguei vocês. Eu não quero não. Eu quero ser salvo pela graça, ser salvo bem. Por isso que a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. Filipenses 2,12, se não me engano. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Ele me deu a salvação, mas eu fui salvo por ele. Ele me deu, mas ele me deu a salvação. Tome, é sua. Amém, Senhor. Desenvolva ela. E como é que eu desenvolvo ela? Nessa dinâmica relacional. E para essa dinâmica relacional ser perfeita, tem que haver a entrega total: espírito e alma e corpo. Como andam as suas emoções, irmãos? Escute o que eu vou lhe dizer, eu estou terminando. Se você tem pendências emocionais com alguém, resolva. Porque a alma, ela é a caixa de gravação de tudo. Está tudo aí guardado na alma. Um dia Deus vai puxar o chip. Bota aqui. Vamos ver o que é que está na alma. E é por isso que o Espírito quem purifica é Deus. Agora existem purificações que somos nós que temos que fazer. Paulo diz assim, ó o que é que Paulo diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, visto que já estáis sem fermento, porque Cristo, vossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele mandou me limpar do fermento velho, mas eu já estou sem fermento. Como é isso? Diga: eu já estou salvo para ser salvo. Diga: eu já estou curado para ir curando. Diga: eu já estou perdoado para ir sendo santificado. Como é isso? Ele me salva para me ir se salvando. Ele me perdoa para me ir vencendo a mim mesmo, sem neurose, sem medo. Porque eu sei que Ele não está atrás de mim com a chibata para me bater cada vez que eu deslizo, que eu caio, que eu erro, que eu me precipito. Então, o que eu não posso permitir é que a alma venha subjugar tudo que eu sei de Deus e reinar sobre mim. Não posso permitir. E o que é que eu faço? Tenha dentro do seu coração só boas emoções. Tenha dentro de você somente emoções que são boas. Energias emocionais negativas, fuja delas. Fuja de pessoas que só trazem notícias ruins. Fuja de pessoas que só andam fuxicando de casa em casa, falando mal dos outros. Fuja desse tipo de coisa, que isso vai intoxicar a sua alma. Fuja de fuxiqueiro, fuja de mexeriqueiro, porque estas coisas corrompem a nossa alma. Fuja das paixões e das lembranças da mocidade. Me diga uma coisa: você foi criança? As roupas que você usou quando era criança, você continua usando hoje? Sim ou não? E por que é que você não usa mais as mesmas roupas? Hein? Não cabe mais. Obrigado, irmã. Olha para o seu irmão e diga: não coloque mais na sua alma aquelas roupas sentimentais que não cabem mais. Não dá mais para usar as mesmas roupas. Você cresceu, não cabe mais. Coloque sobre você amor, paz, temperança, bondade,
alegria, domínio próprio. Coloque sobre você generosidade, compaixão, misericórdia, amor, generosidade. Se vista destas coisas. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, tudo que é desejável, que é agradável, que é louvável, seja isso que ocupe a vossa mente. Mas deixa eu terminar o corpo. Aqui está um dos grandes desafios de todos nós. Como eu disse, na morte Jesus nos libertou do poder do pecado, da lei do pecado, mas ainda estamos no corpo. Já estamos livres no 3, viu? Peraí. 1, 2, 3. Durma que eu duvido. 1, 2, 3. Mas está fraco essas portas. 1, 2, 3. Isso. Bata o teu irmão e diga: não durma não. Diga: é o corpo e a alma velha que está. Se segura, Claudemir. Chega a estar com as pernas tortas. Pastor, por que é que eu estou com sono na hora do culto? É simples. Sua alma e seu corpo estão presos ao que você fez durante o dia. Você trabalhou, correu, aí o espírito, a alma e o corpo ainda estão presos à rotina da manhã. Mas o seu espírito tem vontade de ouvir, de meditar, de refletir. Mas ele diz: eu tenho vontade de ler, mas não leio. Eu tenho vontade de meditar, mas não medito. Dá vontade de orar, mas não consigo. O que é isso? É que seu corpo e sua alma estão se agigantando sobre o seu espírito. Você está precisando lutar hoje. É por isso que eu falei: tem que lutar, irmão, tem que guerrear. Olha para o seu irmão e diga: tem que guerrear, meu irmão, é uma guerra. Você tem que guerrear contra você mesmo. Você tem que lutar contra as. Paulo disse, sabe o que foi que Paulo disse? Falando de corpo. Vocês pensam que, irmão, Paulo era solteiro, tinha sido casado, alguns dizem. Era solteiro. Você pensa que Paulo não foi tentado, não? Um homem novo, solteiro, um pastor solteiro, irmãos. Eu sei o que é ser pastor solteiro, viu? Eu fui pastor solteiro 6 anos, irmãos. E eu não era esse balofa, não. Eu era magrinho, bonitinho. Agora se acordaram, agora. Irmão. Colocando um pouco nas veias de vocês, como é o nome agora eu não lembro o nome da substância que diz que dá alegria. Endorfina, como é o nome? Adrenalina, endorfina, sei lá. Tem gente que passa o culto todo dormindo, você diz uma coisa engraçada. Por isso que eu falo. E eu sei o que é, como é difícil, irmão. Toda semana era uma irmã sonhando comigo: pastor, sonhei com você. Nós entrando, você dizendo: meu amor. Meu Deus do céu, eu vi tanta coisa, vocês não imaginam. De verdade. E as lutas, irmãos. Fazendo o rádio, pregando na sede como pastor. Meu irmão. Ataque de todo jeito. E Paulo diz, sabe o que? Paulo chega a um ponto de dizer assim: eu esmurro. Esmurro. É o Ian. O Ian é desse jeito. O Ian quer uma coisa, ninguém dá, ele começa a se bater lá, puxa as orelhas. Paulo disse: eu me esmurro a mim mesmo e reduzo os meus membros. Vocês estão entendendo? Reduzo os meus membros à servidão a Deus. Vai passando uma mulherão.
A mãozinha. Eu reduzo, eu me esmurro. E reduzo o meu corpo à servidão a Deus para que eu possa ganhar a Cristo. A relação com o corpo é uma coisa tão séria que Jesus disse: se o teu olho te escandalizar, arranca-o e lança fora, porque é melhor entrares no céu com um olho só do que com dois entrares no inferno. Se a tua mão te escandalizar, corta e lança fora. Foi uma mensagem que eu preguei há muito tempo para os jovens, chamada corta essa, meu. Corta essa, meu. Não é um linguajar do jovem. Mas corta essa, meu. Aí Jesus veio e disse: se tua mão te escandalizar, corta essa, meu. Se o teu olho te escandalizar, corta fora. Aí tem irmãos que saem, chegam em casa: eita, irmão, vai doer, mas eu vou fazer, pastor. Aí chega no outro dia aqui com os braços arrancados e os olhos tudo cortados. Pelo amor de Deus, não é isso que Jesus quis dizer. Tem irmãos que acham que é literal, irmãos. Tem. Teve um irmão uma vez que saiu revoltado da sede, porque o pastor disse: eu estou grávido de um avivamento. Irmão saiu louco, revoltado. O homem lá estava com uma besta fera nos coros, disse que ele estava grávido. Eu uma vez dizia assim aqui os irmãos: irmão, se você não der glória a Deus, sai perto de mim. Isso é uma brincadeira, irmão. Isso é uma coisa cômica, uma coisa... Orar, tem gente que leva a sério. Pois se quiser sair, sai, o irmão disse, ó. Irmão, para de levar a vida tão a sério. Morrer cedo. As pessoas adoecem porque leva tudo a sério. Uma pasta caiu no chão. Por que está no chão a pasta? Você derruba um copo, se quebra um copo. Bandeiras copo! Minha irmã, brigue por outra coisa de um copo. Vale a paz da tua casa o copo? Vale a harmonia com teu esposo um copo? Ah, meu Deus. Brigue por motivo sério, mas não brigue por besteira não, irmão. Hoje eu quebrei um copo lá em casa.